Olá, está começando o Pauta Aberta desta segunda-feira, 16 de janeiro. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Confira os destaques de hoje. Você vai ver que a venda de carros elétricos cresceu 41% no Brasil e a frota ultrapassa os 126 mil veículos em 2022. O balanço foi divulgado pela associação que representa o setor. O Brasil registrou mais de 1.000 mortes por dengue no ano passado e as autoridades alertam para o perigo da proliferação do mosquito Aedes aegypti agora, nos meses de maior chuva no Brasil. O Corpo de Bombeiros do Ceará atendeu mais de 2.000 ocorrências de acidentes com gás de cozinha em 2022 e chama a atenção para a importância de fazer a manutenção correta de botijões e acessórios para evitar acidentes. Já está em vigor no México uma nova regra e bem rigorosa para frear o consumo de cigarros no país. Agora está proibido fumar até ao ar livre em lugares como praças e praias. O governo americano decreta estado de grave catástrofe na Califórnia por causa das fortes chuvas que estão atingindo a região. E a situação deve se agravar porque novas tempestades estão previstas para os próximos dias. O telescópio espacial James Webb da NASA fez seu primeiro registro de um exoplaneta, um planeta que orbita uma estrela em um sistema que não é o mesmo do planeta Terra. E você vai ver a beleza da florada da pitaia, uma fruta exótica, suculenta e linda, que vem ganhando espaço no agronegócio da Amazônia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Pauta Aberta. A venda de carros elétricos cresceu 41% no Brasil e a frota ultrapassa os 126 mil veículos em 2022. O balanço foi divulgado pela associação que representa o setor. Apesar de caros, os carros com motorização elétrica ganham cada vez mais espaço no Brasil. A associação que representa o setor divulgou números do ano passado, que mostram um crescimento de 41%. De janeiro a dezembro do ano passado, 49.245 unidades de automóveis híbridos ou elétricos foram vendidos no Brasil. No ano anterior, foram 34.990 carros emplacados. Segundo a associação, esse avanço das vendas de veículos eletrificados pode estar relacionado à maior oferta de modelos no mercado e também ao crescimento na infraestrutura de recarga. Hoje, já são 128 modelos de veículos oferecidos, mas ainda todos são considerados caros em comparação aos carros tradicionais, movidos a gasolina ou etanol. Um modelo a combustão custa em média R$80 mil. O mesmo carro elétrico não sai por menos de R$120 mil. O Brasil registrou 1.016 mortes por dengue em 2022, algo nunca visto desde a década de 1980, quando a doença ressurgiu no país e começou a ser mais frequente. Os dados estão no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. No final do ano passado, já havia um alerta para uma nova epidemia da dengue em 2022, que atingiu todas as regiões e deve se manter nos primeiros meses de 2023. Antes vista com mais força em regiões quentes e úmidas, desta vez a dengue decidiu se concentrar também em áreas que antes registravam pouca ou nenhuma incidência de infecções pelo vírus. Em Santa Catarina, por exemplo, Joinville e Blumenau, que nunca tiveram dengue, estão tendo uma grande epidemia desde o primeiro semestre de 2022. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, as cidades com os maiores registros de casos prováveis de dengue no ano passado foram Brasília, com 70.672 casos, Goiânia, com 56.503 casos e Aparecida de Goiânia, com 27.810 casos. Períodos chuvosos, principalmente no verão, aliados à diminuição da percepção de risco para a dengue, são apontados como os principais motivos que levaram à alta nos casos e mortes em 2022. Com a chuva, aumentam os riscos de água parada e é o cenário perfeito para que o Aedes aegypti se reproduza. Em Fortaleza, no Ceará, a preocupação é com a virose da mosca. A prefeitura da cidade alerta a população para os cuidados preventivos, principalmente agora na época da chuva. Matheus tem 1 ano e 10 meses e ontem começou a apresentar sintomas do que possivelmente seja a virose da mosca.
Sua mãe, a dona de casa Angélica de Maria, não hesitou em trazê-lo nesta unidade de saúde. Ontem à tarde ele começou a sentir muita dor de barriga, tá com febre e vomitando. Aí eu trouxe logo, eu fico doidinha logo, aí eu trouxe logo ele, porque essas coisas assim, a gente não tem que guardar a doença não, né? E eu acho que deve ser isso mesmo, se não for uma infecçãozinha, deve ser essa virose mesmo, tá tendo muito caso mesmo. Dor abdominal e vômito estão entre os principais sintomas da chamada virose da mosca, que também pode apresentar náuseas, diarreias, febre, desidratação nos pacientes. Outros sinais da doença estão associados a dor de cabeça, sonolência, pele seca, redução da urina, tontura e até prisão de ventre. Este médico pediatra explica que a doença é muito comum nesse período do ano, quando ocorrem mais chuvas e instabilidade do clima. Como a transmissão é interpessoal, nesse período chuvoso, a tendência é que as pessoas fiquem mais aglomeradas e aí com essa aglomeração acaba realmente facilitando a transmissão interpessoal. Principalmente no caso de contato entre crianças, nesse início das aulas, é um período que realmente acontece isso com bastante frequência. O acúmulo de lixo é outro agravante para a doença, por isso é necessário mudar hábitos o quanto antes. Manter os ambientes sempre limpos pode ser a solução para evitar o problema. Por isso, evite acumular lixo, lave bem frutas, verduras e legumes, higienize as mãos com água e sabão e mantenha sempre limpos os alimentos para evitar baratas, moscas e outros insetos. E se você apresentar algum sintoma da virose da mosca, a orientação é procurar imediatamente um posto de saúde mais próximo de casa. Você deve hidratar bem, beber bastante líquido, água, chá, sucos, mas você deve procurar uma assistência médica, de preferência num posto de saúde. Por que isso? Porque lá no posto de saúde é onde você vai receber o sais de hidratação oral para fazer em casa e manter o seu estado de hidratação. O Corpo de Bombeiros do Ceará atendeu mais de 2.000 ocorrências de acidentes com gás de cozinha em 2022 e chama a atenção para a importância de fazer a manutenção correta de botijões e acessórios para evitar acidentes. Um vazamento escondido na mangueira do botijão de gás e uma explosão que terminou com 20% do corpo com queimaduras. Um grave acidente que colocou em risco a vida dessa jornalista. Na hora que eu acendi o fósforo, eu lembro que houve uma explosão, eu lembro do fogo vir no meu rosto. E aí nessa hora eu só pensei, morri quando o fogo bateu em mim. E aí ele voltou para trás, eu vi que não, olhei para baixo, não estava pegando fogo, não tinha morrido. E logo em seguida já olhei para trás procurando minha filha que estava no sofá, para saber se o fogo tinha passado de mim ou não. Isso aqui foi o mínimo do mínimo dos estragos que uma explosão de gás poderia causar em mim. O acidente foi na noite de Réveillon. Segundo ela, a mangueira e o sistema de fornecimento do gás estavam dentro do prazo de validade. Por muito pouco não terminou em tragédia. O susto foi grande, né? De ter a minha bebê próximo, de eu ter esse risco de vida. E o fogo, como veio no meu rosto, eu vi toda a situação e eu continuo com pesadelos, então tá bem complicado. Eu ainda não tô andando, né? Inclusive eu tive doações de andador, de cadeira de rodas. Agradeço a todos que estão me ajudando com tudo que podem. Acidentes como esse servem para alertar ainda mais sobre o manuseio do botijão de gás no dia a dia em casa ou no apartamento. Aqui na cozinha, por exemplo, porque o vazamento muitas vezes pode não ser percebível porque pode estar escondendo o perigo de um risco de uma explosão. O Corpo de Bombeiros do Estado atendeu mais de 2.000 ocorrências de acidentes com gás no ano passado. O número é superior aos 3 anos anteriores. Atenção para essas dicas. Quando você vai comprar os equipamentos, a mangueira, ela tem que ser uma mangueira que tem o símbolo do Inmetro e tem que ser uma mangueira original. Isso garante que o lote dela passou por diversos testes de segurança e foi aprovado. O registro também, que é aquela parte que se conecta com o botijão, também tem que ter o selo do Inmetro para garantir a segurança desse registro. A maneira correta de verificar o vazamento não é utilizando chama, é pegando água e sabão, coloca numa esponja, pega essa esponja com a espuma e passa a espuma ao redor da boca do botijão.
Se ela estiver borbulhando, é porque há um vazamento. Então deve ser fechado novamente, deve se ajustar isso. Se ela não tiver, é porque o gás está totalmente vedado e ele está pronto para uso. E nunca é demais lembrar que quando ocorre vazamento de gás, a recomendação é que a pessoa evite acionar interruptores ou quaisquer outros componentes que possam gerar faíscas, além de escolher bem o local onde o botijão vai ser instalado. No momento que você percebe o cheiro de vazamento, primeira coisa, areja o ambiente, abre portas e janelas, deixa o ambiente bem arejado. Depois você tem que avisar todas as pessoas da casa que tem um vazamento e que, em hipótese nenhuma, eles podem clicar em interruptor elétrico, nem utilizar nenhum tipo de chama. E depois disso, coloca, se possível, o botijão para o lado de fora da casa. Se ele estiver do lado de dentro, coloca ele do lado de fora para que esse vazamento vá se dispersando pela atmosfera. E ainda assim, com esses cuidados, se não for conseguido conter o vazamento de gás, aciona o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. No Brasil, apenas pouco mais da metade da população, cerca de 52%, tem hábitos de leitura. É o que aponta a 5ª edição do estudo Retratos da Leitura no Brasil, feito pelo Instituto ProLivro. Em Maringá, no noroeste do Paraná, os números mostraram um dado positivo: o aumento dos leitores nas bibliotecas da cidade. Essa é uma das atividades mais prazerosas para a Lorena. A adolescente de 12 anos já perdeu as contas de quantos livros leu. Só em 2022 foram 35. No móvel, ao lado da cama, estão os exemplares que mais gosta. Durante as férias escolares, quanto mais tempo puder ficar assim, no quarto, em meio às páginas, melhor. Além de ser muito importante para o aprendizado, assim, eu consigo imaginar muito, né? Então, ela desenvolve a criatividade em mim também. Então, quando eu tô lendo, eu não leio simplesmente por ler. Eu consigo imaginar o enredo, descobrir novas coisas e isso para mim é muito legal. E mesmo quando os dias ficam mais corridos por conta da escola, sempre dá um jeito de praticar. Eu gosto de renunciar a outras coisas, né? Que, tipo, muitas vezes na nossa cidade a gente fica muito tempo no celular, né? Na televisão. E tirar um pouco desse tempo para a leitura, né? Que além de descobrir novas coisas, a gente está exercitando a mente. Em 2021, por meio de uma atividade escolar, ela teve a oportunidade de escrever o primeiro livro. Além de ler e buscar o conhecimento em um assunto, a gente escrever. Então, primeiro a professora lançou o assunto pra gente que era valores e que o gênero teria que ser cordel. Então, todo mundo foi procurar um pouco do assunto, pesquisar e a gente teve que escrever. Foram 6 páginas e foram 24 estrofes ao todo. O gosto pela leitura foi herdado da mãe, que não esconde a alegria em ver a filha priorizando um hábito tão saudável. Pra gente, a gente fica muito feliz com isso, que ela tem só a crescer, né? E eu sempre digo para ela que quanto mais ela lê, mais fácil vai ser para ela entender o mundo, né? A leitura é um exercício que enriquece e exercita o cérebro e, quando praticada desde a infância, influencia no desenvolvimento, estimulando a criatividade e ampliando os conhecimentos. Em Maringá, no noroeste do Paraná, o município realiza todos os anos o projeto Férias na Biblioteca, nas 6 bibliotecas públicas da cidade. A programação inclui a contação de histórias e também a realização de oficinas. E é uma forma de incentivar o hábito da leitura, mesmo quando os alunos não estão em período letivo. No ano passado, as bibliotecas registraram um aumento de 300% no número de leitores frequentes. O número passou de 10.700 em 2021 para 42.700 em 2022. Então, aqui nas bibliotecas nós temos vários livros novos, a gente tem conseguido fazer compra todos os anos, né? Então a gente tem uma grande quantidade de livros recentes. Nas férias agora, com a programação de férias, a gente intensifica essas programações, né? Mas todo mês a gente tem uma programação especial de contação de história, algumas oficinas, né? Aconteceu no final de semana uma celebração eucarística de dedicação de uma capela no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba. Uma construção de 1910 no quartel do Comando Geral da Polícia foi consagrada como capela pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso.
A celebração eucarística de dedicação da capela reuniu no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, além de policiais militares, bombeiros, policiais civis, exército e familiares. A construção de mais de 100 anos já foi restaurada e passará a abrigar a capela. Depois da reforma que houve nesse prédio recentemente, optamos por resgatar um pouco da história e estruturar esse ambiente, essa capela, um ambiente necessário nas instituições militares e principalmente nas policiais, que precisam desse espaço de espiritualização, de encontrar com Deus. A consagração foi feita por Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba, que em sua homilia aconselhou que em tudo se busque perceber os traços de Deus e ter compaixão. Quando se depararem com pessoas em sofrimento, tentar perceber com compaixão. Se faltar amor, torna-se apenas um ofício. Cumprem seus deveres, mas quando se faz porque se ama e se quer bem, então aí há traços da gratuidade de Deus expressos em linguagem humana. A capelania é um serviço disponibilizado pela igreja há vários anos no quartel. Entre as atribuições estão o atendimento espiritual, celebrações e visitas domiciliares. A capelania, ela sempre existiu dentro do espaço militar, onde o militar ele possa encontrar um espaço para que ele possa fazer a sua experiência com Deus, buscando uma espiritualidade. Daqui a pouco, o governo americano decreta estado de grave catástrofe na Califórnia por causa das fortes chuvas que estão atingindo a região. E mais, já estão valendo as regras mais rigorosas para frear o consumo de cigarro no México. Agora não pode mais fumar ao ar livre, como em praças e praias. O intervalo é rapidinho, até já. Estamos de volta com Pauta Aberta. Eu agradeço sua companhia e audiência em todo o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decreta estado de grave catástrofe na Califórnia por causa das fortes chuvas que estão atingindo a região. E a situação deve se agravar. Novas tempestades estão previstas para os próximos dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de grave catástrofe na Califórnia, depois de 3 semanas de chuvas recordes que mataram pelo menos 19 pessoas. Biden ordenou ajuda federal para os habitantes e municípios do estado para reparar os danos causados desde 27 de dezembro pelas violentas tempestades de inverno, que causaram inundações e deslizamentos de terra. Linhas de energia foram danificadas e estradas foram totalmente inundadas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, alertou a população de que ainda não há segurança e pediu que os moradores permaneçam vigilantes. Uma série de tempestades tem assolado a Califórnia nas últimas semanas. As breves interrupções mal dão tempo para as autoridades limparem os detritos ou restaurarem as linhas de energia. A Califórnia está acostumada com o clima extremo e as tempestades de inverno, mas cientistas afirmam que as mudanças climáticas, alimentadas pela queima de combustíveis fósseis, têm tornado os eventos mais extremos. Já está em vigor no México uma nova regra e bem rigorosa para frear o consumo de cigarros no país. Agora está proibido fumar até ao ar livre, em lugares como praças e praias. O governo do México apertou o cerco contra os fumantes. Já está valendo a regra que proíbe fumar em locais abertos, como praias, parques públicos. A publicidade de qualquer tipo também foi proibida. No decreto, o governo afirma que a regulamentação é necessária para a proteção contra a exposição à fumaça do tabaco e suas emissões. Com isso, o governo argumenta que aumenta a lista de espaços considerados de convívio coletivo, sem cigarro, onde não será possível consumir ou acender qualquer tipo de produto de tabaco ou nicotina. Estima-se que no México existam 15 milhões de fumantes. Mas, segundo dados da Secretaria Nacional de Saúde, o problema maior é entre os mais jovens. Por lá, os com idade entre 12 e 17 anos já representam 5% dos fumantes no México. No Brasil, a faixa etária com maior índice de fumantes é de pessoas com idade entre 25 e 34 anos.
Vamos falar de exploração espacial e com uma super novidade, gente. A descoberta de um novo planeta pelo telescópio espacial James Webb. Isso mesmo, um novo planeta que orbita a 41 milhões de anos-luz da Terra. É o exoplaneta LHS 45b. O telescópio espacial James Webb da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, fez seu primeiro registro de um exoplaneta. Um planeta que orbita uma estrela em um sistema que não seja o mesmo do planeta Terra. Segundo a NASA, o planeta LHS 475b tem tamanho e diâmetro bastante similar ao da Terra. De acordo com a agência, esses primeiros resultados observacionais de um planeta rochoso e do tamanho da Terra abrem as portas para muitas possibilidades futuras de estudo de atmosferas de planetas rochosos. De acordo com a NASA, o James Webb é, entre todos os telescópios em operação, o único capaz de caracterizar atmosferas de exoplanetas do tamanho da Terra, mas que até o momento não foi possível afirmar se ele possui ou não atmosfera. Os cientistas também descobriram que o planeta é algumas centenas de graus mais quente que a Terra. E caso sejam detectadas nuvens, isso pode levar a concluir que ele seja mais parecido com Vênus. A NASA acrescenta que o planeta completa uma órbita a cada 2 dias apenas e que ele está relativamente próximo a apenas 41 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Octans. E agora a Milena tem um recado para você. Boa tarde, Milena. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a você que acompanha o Pauta Aberta nessa tarde de segunda-feira. Te pergunto como você começou essa semana. Com dores? Então tá na hora de tratar essas dores e de uma forma 100% natural. Por isso que hoje eu trago para você cúrcuma, mais colágeno do tipo 2 da Salubre Suplementos. É isso mesmo. Para você que sofre com dores reumáticas, olha só, a cúrcuma, ela tem um efeito anti-inflamatório e também analgésico, vai levar embora essas dores que você tem sentido. Também tem um efeito antioxidante e melhora o sistema imunológico, junto com o colágeno do tipo 2, que é super importante para as articulações, a saúde dos ossos. Então, você que sofre com dores, não perca tempo. Entre em contato com a gente agora na nossa central. Anote o telefone 0800 602 8022, 0800 602 8022 e venha cuidar dessas lesões e evitar futuras lesões nas suas articulações, o desgaste das suas cartilagens e tratar essas dores de uma forma, como eu falei, 100% natural. Ligue agora, conquistando cúrcuma mais colágeno do tipo 2, hoje, nessa tarde de segunda-feira. Eu vou mandar para você o Terço de Jesus das Santas Chagas, para você rezar aqui nos momentos de orações da TV Evangelizar. E tem desconto especial também para as 20 primeiras ligações. Ligação grátis, frete grátis para todo o Brasil e ainda parcelamos em 10 vezes no cartão de crédito. Mas tem que ligar agora, 0800 602 8022. É com você, Vanessa. Obrigada, Milena. Iniciativas sustentáveis estão mudando o comportamento econômico das empresas. Em Piracicaba, interior de São Paulo, 2 empresas adotaram a chamada economia reversa. Entenda melhor na reportagem. Estimular o descarte consciente de produtos. Este é o principal objetivo da economia circular e da chamada logística reversa, práticas da sustentabilidade. Para se ter uma ideia, segundo a Abrecon, Associação de Usinas de Reciclagem do Brasil, a construção civil gera 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Apenas 20% é descartado corretamente. Economia circular é você integrar isso tudo num sistema para facilitar a redução ou diminuir a redução das emissões, do consumo de energia, dos descartes desnecessários e desenhar esse sistema para que ele se torne mais eficiente e mais eficaz. Em Piracicaba, uma empresa que fabrica placas ecológicas adota a prática desde 2020. Por mês, ela recebe cerca de 10 toneladas de plástico. Material que demora até 400 anos para ser decomposto e que, após passarem por um processo, se transformam em 1.200 placas ecológicas que podem ser utilizadas na construção civil. Além disso, eles criaram um sistema chamado de Eco Cashback.
A logística reversa dos nossos próprios produtos, ela acontece quando o cliente compra, aí ele usa, e ao invés de ele fazer um descarte numa caçamba, por exemplo, de um tapume, ele pode descartar conosco e nós vamos pagar R$2 por peça ou destinar o dinheiro para alguma entidade social. Outro exemplo na cidade é uma empresa do ramo de industrialização do café. Com 90 anos de existência, há 30 ela se utiliza dos conceitos de economia reversa, fazendo a troca de suas embalagens por brindes aos clientes. Mensalmente recebem 50 mil unidades. O resultado não tem enfoque financeiro, mas sim na conscientização da preservação dos recursos naturais. A gente tem um ponto físico de troca de embalagem e a gente também faz via WhatsApp a troca a domicílio, agenda uma troca a domicílio. E a gente oferece como motivador utensílios domésticos, pratos, copos, tupperware de plásticos, coisas que todo mundo usa em sua cozinha, em sua casa. E as máscaras descartáveis que ajudaram e ainda ajudam na proteção contra a Covid-19 estão se tornando um problema ambiental, uma vez que estão indo parar nos lixões e aterros e podem levar até 400 anos para se decompor. A boa notícia é que um projeto desenvolvido por alunos do curso de Química de uma escola técnica estadual do interior de São Paulo está conseguindo transformar as máscaras em tijolo plástico que pode se transformar em diversos objetos. Embalagens diversas e roupas novas podem ser feitas do plástico proveniente de garrafas e tecidos de poliéster, conhecido como PET. O aproveitamento é de 100% e faz com que o material continue sendo usado, em vez de ser descartado de forma irregular, poluindo o meio ambiente. No Brasil, o volume de PET reciclado corresponde a pouco mais da metade do que é consumido no país. Os recicladores do Brasil trabalham com uma ociosidade superior a 30%. Nós estamos enterrando garrafas que poderiam facilmente estar sendo recicladas. As garrafas, elas hoje não têm centro de triagem, não temos coleta seletiva no Brasil que permitam não deixar que essas embalagens vão para os aterros. Com a pandemia, um novo produto se tornou um problema ambiental. Apesar de necessárias para proteção contra o coronavírus, as máscaras descartáveis podem levar até 400 anos para se decompor. Segundo a ONG Instituto Acatu, desde o início da crise sanitária, mais de 12 bilhões de máscaras foram para o lixo. Mas elas podem ser recicladas e dar origem a um plástico de alta resistência. A solução é resultado do projeto desenvolvido com alunos do curso de Química de uma escola técnica estadual no interior de São Paulo. Com as máscaras, eles conseguiram produzir um tijolo de plástico que pode se transformar em diversos objetos. O que a gente tem ali é um plástico super resistente, isso é muito interessante. Com uma matéria-prima, a gente pode produzir diversas coisas. Em vez desse resíduo sólido acabar indo para lixões a céu aberto ou aterros sanitários, e muitas vezes impacta mais ainda o meio ambiente, nós conseguimos dar um destino melhor a esse resíduo. Que lindo projeto, né, gente? Agora mudando de assunto. Uma fruta exótica, suculenta e linda. Essa é a pitaia que vem ganhando espaço no agronegócio na Amazônia. Você vai ver agora como é linda essa fruta na época da florada. Nativa da América Central e do México, a pitaia se adaptou muito bem no Amazonas, em especial na capital. Hoje, grande parte dos supermercados são abastecidos com o fruto por produtores locais, como Kleber Medeiros, pioneiro no cultivo do fruto no estado. Então você vê uma planta dessa que produz fruta, produz mel, e do talo dela, do galho, você consegue produzir alimento animal, e para a agricultura familiar é um círculo fechado, né, onde ele consegue ter uma grande produção e valor agregado também no produto. E a gente começou assim, 50, depois 200, 300 e hoje são 110 mil. A pitaia produz uma das flores mais bonitas. Sua florada acontece à noite e tem duração de 8 a 12 horas. Essa aqui é a maior florada de pitaia da região norte. Quando abertas, as flores exalam um perfume para atrair agentes polinizadores. Aqui, as pitaias são autoférteis, ou seja, não necessitam de polinização artificial para aumentar a produtividade.
e ainda recebem uma força extra de polinizadores naturais, como as abelhas apis. O negócio deu tão certo que a produtividade de Kleber já atinge a marca de 150 toneladas por ano, o que prova que a pitaia é uma alternativa econômica não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar. Nós pretendemos tornar Manaus na capital nacional da pitaia. Por quê? Porque o clima é propício, o solo é propício, nós temos o sol o ano inteiro que nos capacita a produzir pitaia o ano inteiro, enquanto outros estados do Brasil só produzem durante 6 meses por causa do inverno. Gente, que coisa linda, né? Essa plantação parece um jardim de pitaia. E com essa linda reportagem, o Pauta Beta está terminando. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.